Vamos falar agora sobre o artigo definido. Esse quesito, esse assunto é um assunto bem interessante, porque apesar de ser uma coisa tão simples e de ter muito, como posso dizer assim, muito uso da palavra, tanto que é uma das palavras mais usadas, ela precisa de muita regra, já por isso mesmo, porque é uma palavra que é muito usada. Então, precisa ter algumas regras assim. E aí, a quantidade de lugares que você pode usar aumenta a quantidade de regras. Mas você vai ver que com o tempo isso aí torna-se quase que automático também. Que é aquela coisa que eu falei, a sua ideia é tentar automatizar ao máximo os mecanismos da língua, por assim dizer. Então vamos lá, vamos ao artigo definido, que é um pouco mais complexo do que parece, mas não é tão complexo assim. Então vamos lá, o artigo definido em inglês é a palavra the. Palavra the. Ou the. Às vezes também é chamado the. The ou the. Então, é uma das palavras mais usadas na língua inglesa. No português, nós temos 4 tipos. Temos o a, o, as e os. Enquanto no inglês a gente tem apenas uma palavra, a palavra the. Tanto masculino, feminino, tanto faz. E existem muitas diferenças em quanto ao uso e ao não uso disso que diferem do português. O português é usado muito mais do que no inglês. Então, nós vamos falar um pouco sobre as regras. E observe o seguinte, é isso que eu acho importante falar, que não são questões teóricas, isso aqui é prática pura, isso aqui está na língua do dia a dia, isso aqui é o que é falado. Então, preste muita atenção nisso, porque realmente faz uma diferença enorme. Então, vamos à primeira regra de quando você usar. Você usa quando você fala de algo que já foi previamente anunciado, como na frase There is a position available in my team. The job will involve some international travel. Há uma posição disponível em minha equipe e o trabalho irá envolver viagens internacionais. Position, e nesse caso é a palavra job, se referem à mesma coisa. Então ela foi previamente mencionada e agora está sendo novamente citada. Então o artigo pode ser usado nesse caso. O segundo caso é quando se refere a um objeto do qual a gente imagina que só exista um daqueles naquela localidade. Então, mesmo que não tenha falado dele antes, na frase I went on a walk in the forest yesterday. Nós fizemos uma caminhada na floresta ontem. Então, indica-se que só existe uma floresta naquela região ali, através dessa frase. Então, é só aquela e acabou. O próximo uso é o seguinte, é quando você usa para identificar ou uma pessoa ou um objeto em particular. The man who wrote this book is famous. O homem que escreveu esse livro é famoso. Então você está definindo aquele homem. Que homem é esse? O homem que escreveu esse livro. Então aí você dá uma definição particular de homem. Próximo uso. Para referir-se a pessoas ou coisas que são únicas. The president will be speaking on TV tonight. The president will be speaking on TV tonight. O presidente falará à TV hoje à noite. Então também, imagine-se que o presidente é uma pessoa específica e só existe um. Então aí está o uso. Um próximo uso dele. Antes de superlativos e de números ordinais. This is the highest building in New York. Esse é o prédio mais alto de Nova York. Então aqui é um caso no superlativo. O próximo. This is the third time I have called you today. Essa é a terceira vez que eu te liguei hoje. Terceira é um número ordinal. Então, portanto, o artigo vai aí. Próximo uso, para referir-se a um grupo completo de pessoas. She gave a lot of money to the poor. The poor, nesse caso aqui, os pobres, se refere a um grupo completo de pessoas. Portanto, usa-se o artigo nesse caso. Mais um uso, usa-se antes de décadas. He was born in the 70s. Ele nasceu nos anos 70. Então, antes de décadas, sim.
Próximo. Antes de frases iniciadas com a palavra only. Ou orações iniciadas com a palavra only. This is the only day we've had sunshine all week. Esse foi o único dia que tivemos sol durante a semana toda. Então, the only. Então, você vai ver muitas frases assim, com o uso da palavra the only, da expressão the only. Muito usado aqui. Mais um uso. Antes de nomes de áreas geográficas, de rios, cadeias de montanhas, grupos de ilhas e tudo mais. They are traveling in the Arctic. They are traveling in the Arctic. Eles estão viajando no Ártico. Então, o Ártico é uma região geográfica. Em relação ao nome de países, existem algumas regras. Quando o país tem um nome no plural, como the Philippines, que a gente vai ver agora, ou quando o país envolve os nomes de Republic, Kingdom or States e até Emirates também, usa-se o artigo. Então, do you know anyone who lives in the Philippines? Do you know anyone who lives in the Philippines? Você conhece alguém que mora nas Filipinas. Como as Filipinas é um nome no plural, então the Philippines, o artigo vai aí. James is from the Republic of Ireland. James is from the Republic of Ireland. James vive na República da Irlanda, ou é da República da Irlanda. Então, por causa da palavra Republic, o artigo é usado. Mais um uso. Antes de nomes de jornais. She works for the New York Times. Também em revistas The Times Magazine, The Wall Street Journal, The New Yorker. São revistas, o The New York Times é um jornal, o The Wall Street Journal é um jornal também, mas o The New Yorker e The Times Magazine são duas revistas. Então, usa esse artigo aí. She works for the New York Times. Ela trabalha para o New York Times. Mais um uso. Antes de nomes de prédios famosos. I would like to visit the Eiffel Tower. I would like to visit the Eiffel Tower. Eu gostaria de visitar a Torre Eiffel. Um outro uso é antes de nomes de famílias. Nomes de famílias, porém não de nomes de indivíduos. Então isso é importante. The Browns are going to play with us. Os Browns vão brincar conosco. Aí é que está um detalhe. O inglês ou qualquer outra língua, mas o inglês principalmente, é uma língua que é feita de contexto. Você precisa do contexto. Porque a palavra play pode ser várias coisas. Se for um músico, vai tocar. Se for uma criança, vai brincar. E assim por diante. Então, ou vai jogar algum esporte, play basketball. Então, o contexto, uma frase solta assim vai dizer muito menos do que ela diria se ela fosse em um contexto. Agora, vamos pensar sobre quando não usar. Quando é que você não deve usar? Então, tem quase tantos casos quanto nos casos de usar. Um primeiro caso é com nome de países. Por exemplo, Brazil, Germany, France, que são países que os seus nomes não entram naquelas regras que nós falamos. Nem tem a palavra Republic, nem Kingdom, nem Emirates, nem States, e nem são no plural. Então, Germany, nesse caso, Germany is an important economic power. A Alemanha é um importante poder econômico. Então, nesse caso, aí vai. Também usa-se. No caso de nomes de línguas, French is spoken in Tahiti. French is spoken in Tahiti. O francês é falado em Tahiti. Nesse caso, antes de nome de línguas, também não se usa o artigo. Um outro caso é nome de refeições. Lunch, breakfast, dinner. Você sempre vai falar, like, lunch is my favorite meal. Ou você poderia dizer, dinner is my favorite meal. Ou você poderia dizer, breakfast is my favorite meal. I always do this before breakfast. Então, café da manhã, almoço, jantar, sempre não se vai usar o artigo aí. Nome de pessoas, John is coming over later.
Não fala o John. Só fala John. Acabou. John está vindo mais tarde. Com títulos, quando combinado com nomes. Então, Prince Charles, President Kennedy, President Clinton, quem seja o presidente, você vai sempre referir-se sem o uso do artigo. Então, não vai dizer o presidente, vai dizer apenas presidente. O caso aqui da frase, Prince Charles is Queen Elizabeth's son. Prince Charles is Queen Elizabeth's son. O príncipe Charles é o filho da rainha Elizabeth. Então, tá aí. É assim, bem simples. Depois do possessive case. Possessive case, se você ainda não viu esse assunto, possessive case é quando você indica a propriedade de algo por alguém. Então, nesse caso aqui, brother's car. É sempre colocado um apóstrofo aí e depois um S. Então, brother's car, carro do irmão. His brother's car was stolen. His brother's car was stolen. O carro do irmão dele foi roubado. Então, não tem um artigo aí depois do brothers. Só o carro é o suficiente. Com profissões. Engineering is a well-paid career. A engenharia é uma carreira muito bem remunerada. Simples assim também. Engineering, medicine, law e por aí segue essa mesma regra. Nome de lojas. I'll get the card at Smith's. Eu vou pegar ou vou fazer o cartão na Smith's. Veja que no português tem o A, no caso na Smith's, no inglês não. Já vai direto para o at Smith's, então não usa. Anos. 1948 was a wonderful year. 1948 was a wonderful year. 1948 foi um ano maravilhoso. Não se usa artigo antes do ano. Com os substantivos não contáveis, como arroz, água e assim vai. Rice is an important food in Asia. Rice is an important food in Asia. Arroz é uma comida importante na Ásia. Mais um caso de não usar nomes de montanhas individuais, lagos e ilhas. Mount McKinley is the highest mountain in Alaska. Mount McKinley is the highest mountain in Alaska. O Monte McKinley é a montanha mais alta do Alasca, então uma montanha individual não se usa. Com a maioria dos nomes de cidades, ruas, estações e aeroportos. Victoria Station is in the center of London. Victoria Station is in the center of London. Estação Vitória, ou Victoria Station, é no centro de Londres. Não se usa nesse caso. Então, fechamos aqui os definite articles. Vocês vão perceber também, como a mesma coisa que eu falei antes sobre os... a gente está falando definite, a mesma coisa que eu falei sobre indefinite articles. O uso constante daquele elemento vai lhe deixar tão naturalizado com ele, tão confortável com ele, que você vai parar de pensar sobre ele. Então, tudo é uma questão de você praticar o máximo possível e ter o máximo de contato que você puder. Como com qualquer coisa que você aprende, se você não usar, você acaba esquecendo aquela habilidade ou aquele conhecimento teórico. Então, com inglês não é diferente, você precisa praticar. Seja até escrevendo muitas vezes isso aí. Então, fechamos aqui o artigo definido.